Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas videoaulas. E essa aula, que é especial do Dia do Combate à Homofobia, dia 17 de maio, está sendo publicada na véspera. No final dessa videoaula, nós vamos comentar uma questão da parte de linguagens e códigos do Enem que tem a ver com essa temática. Mas primeiro vamos conhecer a origem da data. A data foi instituída em homenagem a uma das grandes conquistas dos LGBTs. Foi no dia 17 de maio de 1990 que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, excluiu a homossexualidade das estatísticas das doenças. Ou seja, foi o dia em que a homossexualidade deixou de ser entendida como doença, pelo menos oficialmente. Os menores de 20 anos nem eram nascidos quando isso aconteceu. Mas eu, Pedro Brandão, já tinha até terminado o período escolar. E na minha época de escola, a homofobia era uma ideologia dominante mesmo. Era muito difícil alguém se assumir como homossexual. E quando isso acontecia, a pessoa era motivo de esculhambação mesmo. Se você ainda está na escola, deve saber de vários contemporâneos teus que são assumidos, tanto homens quanto mulheres. Sem falar de alguns colegas teus que têm 2 pais, 2 mães, pois antes de 1990 isso era raríssimo. Eu mesmo não lembro de nenhum contemporâneo meu que tenha se assumido na época, mas soube de alguns contemporâneos meus que se assumiram mais tarde, depois que deixaram a escola. É claro que não bastou que a OMS excluísse a homossexualidade das estatísticas das doenças para que acabasse a homofobia. Não é assim que a coisa acontece. Foi um processo ideológico muito devagar, de modo que até hoje nós temos heranças históricas. Segundo algumas ONGs, o número de assassinatos causados por homofobia é maior do que uma morte por dia. E o pior é que o nosso país, o Brasil, é líder nessas mortes. Em outros países, atos como esses impedem que os homossexuais tenham exercício livre de cidadania. Isso sem falar de alguns outros em que a prática é considerada crime. Aqui no Brasil, o assassinato de qualquer pessoa, homossexual ou não, é considerado crime. Mas em outros países existe até pena de morte contra os homossexuais. É o caso do Sudão, Irã, Arábia Saudita. Em outros, a coisa, vamos dizer assim, é menos pior, porque os homossexuais são condenados à prisão. É o caso da Índia, Paquistão, Afeganistão. Então, apesar de nós sermos líderes nos assassinatos contra homossexuais, pelo menos nós estamos num país onde esse assassinato é criminalizado. Além disso, aqui no Brasil é reconhecida a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Mas isso não apaga um fato. Aqui no Brasil, a violência contra os homossexuais é alarmante. A homofobia aqui começa na escola e vai até o mercado de trabalho. Mas eles, os homossexuais, são seres humanos, que muitas vezes acabam entrando para a prostituição. Quando não, cometem suicídio. Agora vamos conhecer alguns termos que são ligados aos homossexuais e que pode ser importante para você que está se preparando para o vestibular. Em especial para a prova de atualidade, sendo que o que também pode acontecer é que caia na tua redação alguma proposta ligada a essa temática. Então é importante você saber o que significam esses termos. Primeiramente, gay quer dizer homossexual, pessoa que se relaciona afetiva e ou sexualmente com um indivíduo do mesmo sexo. Esse termo é mais usado para os homossexuais masculinos, mas também se refere às mulheres homossexuais. Lésbica é a mulher homossexual. Transgênero é a pessoa que não se identifica com o gênero em que nasceu. Entre esses enquadram-se os travestis, que modificam o corpo através de cirurgias de mudança de sexo, e os transexuais, que demonstram o desejo de fazer tal cirurgia. Já que foi em 1990
que a Organização Mundial de Saúde deixou de incluir a homossexualidade na estatística das doenças, o pensamento comum foi mudando, até que hoje em dia a homofobia é muito mais condenada do que a própria homossexualidade. E o Brasil é um dos 195 países do mundo que adotam medidas a favor da população LGBT. Infelizmente, a lei não funciona na prática. O homossexual ainda recebe a denominação pejorativa de viado, assim como as lésbicas recebem a denominação pejorativa de sapatão. Isso porque ainda existem muitas pessoas que acham que o homossexual não é homem, que lésbica não é mulher. Mas a coisa já foi muito pior, pelo menos ideologicamente. Como foi na época do diretor teatral americano Ben Bagley. Segue um quadro. Perguntaram para Ben Bagley: "Você já foi para a cama com algum homem?" Ele respondeu: "Não, nenhum deles era homem." Bem, nós já notamos o quanto ainda existe homofobia. Não há como negar. Mas você já se perguntou como foi que isso surgiu? Qual seria a origem histórica da homofobia? Eu sinceramente não sei. Podemos apenas levantar hipóteses, como se faz nessa questão que nós vamos discutir do Enem de 2011. Segue um quadro. Enem 2011. Pecado nefando era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigo, reunida em Salvador em 1707, considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime, tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado e por isso mesmo nefando. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinatos de homossexuais, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e travestis, nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e muitas vezes expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associadas a baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos de cidadania dos homossexuais. B. A falência de democracia no país que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais. C. A Constituição de 1988, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer seus direitos políticos. D. Há um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. E. Há uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir dos posicionamentos de correntes filosófico-científicas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. Essa é uma questão típica que pode pegar o candidato desatento. Então não se culpem pelo teu erro, por mais absurdo que tenha sido. Se você errou essa questão, é provável que você tenha marcado de acordo com alguma coisa que você sabe. Mas o que o enunciado da questão pede é o que os dois textos indicam. As alternativas incorretas podem até serem fatos reais, no sentido de responderem a que está associados fatos como aqueles: condenações, perseguições, assassinatos de homossexuais, mas a alternativa D é a única que diz o que os dois textos indicam. Então qualquer coisa que você já saiba, qualquer opinião que você tenha, tem que ser deixada de lado. Você tem que deixar que a opinião do autor do texto prevaleça sobre a tua. Agora vamos aproveitar para dar uma dica importante. Se no momento em que você está fazendo a tua prova aparecer uma palavra que você desconheça, não interrompa a leitura. É claro que é um momento em que você não vai poder consultar o dicionário, mas procure então entender
o sentido do texto como um todo. Vamos supor que você tenha lido a questão, mas você não saiba o que significa clérigo ou sodomia. Mas pelo texto você sabe que sodomia era uma prática que era condenada pela Inquisição da época. E fica claro também que clérigos eram alguns desses inquisidores. Então o primeiro texto diz que a sodomia era condenada pela Assembleia de Clérigos de Salvador em 1707. E o segundo texto fala sobre o recorde de assassinatos contra homossexuais naquele ano de 2009. O enunciado da questão pede o que os dois textos indicam. Então, mesmo sem você conhecer o significado das palavras, fica fácil perceber que a única alternativa que se refere a algo que os dois textos indicam é a letra D. Porque o que é a demonização do corpo, senão o que fala o primeiro texto? É algo que está associado ao pecado. Então é disso que o primeiro texto fala. Então, se o primeiro texto fala sobre isso e o segundo texto fala sobre assassinato de homossexuais, a única alternativa que responde é a letra D. Então não precisamos nem comentar as outras alternativas. Todas elas são ideias que você pode até concordar ou reconhecer, podem até ser fatos reais, mas o enunciado pede o que os dois textos indicam. Então, mesmo que você tenha razão em associar as ideias expostas nas outras alternativas a práticas contra os homossexuais, o que importa é o que os textos indicam. A única alternativa que pode ser deduzida através da leitura dos dois textos é a letra D, não tem jeito. Aí você levou o caderno de questões para casa e quando chega decide procurar no dicionário o significado daquelas duas palavras. No dicionário Hawais, por exemplo. Aí você descobre que clérigo é um sacerdote cristão e que sodomia é coito anal. E se desculpa pela ignorância, afinal de contas ninguém é obrigado a saber tudo isso. Mas o importante é que você matou a questão. Isso é que importa. Nessa aula nós fizemos uma homenagem ao Dia do Combate à Homofobia. Na próxima aula a homenagem será ao Dia do Vestibulando. Aguardem! O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam um comentário. É muito importante nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.